Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que se encerraram as atividades da segunda safra de milho e como é que está a preparação para a próxima safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o César Martins, ele que é produtor rural lá no município, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, César, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, o prazer é todo nosso em poder ajudar e colaborar e manter os ouvintes informados. César, para a gente começar falando sobre a safrinha, conta para a gente como é que foi esse ciclo do milho por aí, as lavouras se desenvolveram bem e principalmente como é que ficaram os resultados finais dessas lavouras. Olha, Guilherme, isso foi muito pontual de região para região, né? Aqui nós estamos falando aqui em Nova Mutum, né, na 163, no médio norte do Mato Grosso. A nossa região teve algumas particularidades, em algumas regiões choveu muito bem, né? A chuva se manteve normal e a safra foi safra normal. As janelas, foi plantado tudo milho quase praticamente dentro das janelas, poucos produtores que atrasaram a colheita do soja e pegaram fora da janela, o plantio já do milho, porém teve uma particularidade de que as chuvas cortaram muito cedo esse ano, né? Geralmente aqui chove ainda o mês de março adentro e abril, né? E até um pouquinho de maio, às vezes pega alguma chuva, né? Final de abril. E aqui teve regiões, para mim mesmo, a chuva cortou na minha lavoura dia 24 de março e não choveu mais. Ficou mais de 70 dias sem chover, então prejudicou bastante a produtividade dos últimos milhos plantados, mesmo que estavam plantados dentro da janela ideal, que é o 15 de fevereiro nosso aqui, né? Então, acabou prejudicando um pouco a média geral. Mas assim, ó, a gente pode considerar que teve uma perca aí em torno de 10%, somando um pelo outro, né? De 10 a 15, a minha foi um pouco maior, mas como eu te falei, produtores aí tiveram dentro das suas propriedades talhões com médias muito boas e talhões com médias bem fracas. Então a média geral acaba comprometendo, né, Guilherme? E aí, César, como é que está a comercialização desse milho? As vendas avançaram ou os produtores estão segurando um pouquinho essa negociação? O que a gente nota é que tem bastante milho ainda nas lavouras, nos bolsões, nos silos, bolsas, né? E também bastante dentro dos armazéns, que até inclusive sobra de soja ainda da safra, né? Que não foi tirada dos armazéns e, em consequência disso, o milho ficou até para fora de alguns armazéns e o pessoal acha que é super safra, aí, que tem uns montes de milho para fora dos armazéns, mas não é o caso. O caso é que realmente os armazéns ainda têm sobra de soja que não foi tirada por conta da logística, toda essa problemática aí de aumento de combustível, enfim, uma série de outras coisas, né? E o produtor também segurando aí, porque os preços teve aquelas altas durante a safra, depois houve a queda natural durante a safra, agora está aí o mercado há vários dias andando de lado, né? Dá algumas sinalizações de alta, depois baixa. Tivemos também o dólar subindo, né, o que acabou comprometendo um pouco no sentido assim da venda interna, né? Mas está acontecendo poucos negócios, a gente vê falar bem poucos negócios saindo, né? Mas o pessoal está tendo que tirar o milho, porque logo a gente já vai estar plantando aí o soja, né? Então está todos os preparativos aí para o plantio do soja. E em janeiro já teremos que estar colhendo soja e tem que ter lugar para estocar esse soja, né? E aí, César, entrando agora nessa questão da próxima safra de soja, a gente está aí cerca de 15, pouquinho mais de 15 dias do início, do término do vazio sanitário, início do plantio. Como é que está a preparação dos produtores aí em Nova Mutum? Aqui a grande maioria está jogando, alguns já começando a jogar o adubo antecipadamente, né? Outros ainda jogando calcário, revisando com máquinas, preparando, né, os adubos chegando, já a maioria já está
com adubo na lavoura, já esperando só a chuva mesmo. E tem outros que estão prontos já, só esperando um melhor momento, né? Começar as chuvas para fazer o plantio, né? E aí, olhando para as previsões, as expectativas, como é que está esse cenário? Deve ser possível iniciar esse plantio cedo nesse ano? Olha, pelo que a gente tem notícia da Rural Clima e outras empresas que prestam consultoria na questão climática, parece que aqui na nossa região, no Centro-Oeste, vai atrasar um pouco esse ano de novo. Parece que chuvas substanciais mesmo só teremos após a segunda quinzena de outubro. Mas isso são previsões, né, Guilherme? A gente sempre costuma ter aí algumas chuvas iniciais no final de setembro e início de outubro, e depois, sim, a partir do dia 10, 15 de outubro, as chuvas costumam normalizar, né? Então, a gente está nessa expectativa também, porque isso acaba comprometendo a janela do milho safrinha lá na frente, né? Se atrasar, como se está prevendo aí as previsões, né? Se atrasar muito o início do plantio da soja, né? E César, olhando para as vendas da soja, como é que estão essas comercializações antecipadas? O produtor conseguiu avançar com as vendas ou também estão demorando um pouquinho mais essa negociação da soja? Eu creio que tem alguma coisa feita, né, para 23, alguma coisa em relação aos custos, né? Teve alguns momentos aí que deu para aproveitar, fechar alguns contratos para frente, mas ainda acredito que tem muita coisa a ser feita ainda, né? O agricultor está muito apreensivo por conta dos acontecimentos todos no mundo, né? Muita incerteza, né? Temos eleição pela frente, essa guerra na Ucrânia, né? Secas na China, secas nos Estados Unidos, a consolidação e o término da safra americana, para ver como que vai ser o fechamento, como é que vai fechar os estoques finais de passagem. Então, tudo isso aí pesa na tomada de decisão do agricultor para a gente fazer uma boa comercialização, né? Agora, em questão de custos, aí alguma coisa já foi travada, assim, para poder, pelo menos, ter o custo, manter, né, o custo redeado, né? César, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu só agradeço aí poder colaborar, poder participar, e estamos à disposição aí sempre que precisar e que a gente puder estar colaborando aí para manter os ouvintes e os telespectadores de vocês aí bem informados. A gente está à disposição, tá bom? César, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. O César Martins, ele que é produtor rural lá no município de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras, como é que está a preparação do produtor para iniciar o plantio da próxima safra de soja. Olhando primeiro para a safrinha de milho, o César fazendo um balanço final da colheita lá em Nova Mutum, com perdas gerais entre 10% e 15%. César explicando que a janela de plantio foi realizada dentro do período ideal, as lavouras se desenvolviam bem, mas a chuva cortou mais cedo, por volta ali do final do mês de março, a chuva cortou lá na região, não choveu em abril, também não choveu em maio, e aí isso afetou a produtividade, principalmente daquelas últimas lavouras plantadas, mesmo que ainda dentro da janela ideal. Com isso, alguns talhões produziram muito bem, outros muito mal. Na média, perdas entre 10% e 15% para essa segunda safra de milho. O produtor também segurando um pouco as vendas, esperando negociações melhores, mas tendo que acelerar um pouquinho o ritmo dessas negociações. Falta espaço nos armazéns, ainda tem soja da safra passada, milho a céu aberto nesse momento, a próxima safra de soja já começando aí na sequência. Então o produtor tendo que escoar um pouquinho essas produções para abrir espaço para novas safras que vão vir aí pela frente, como a safra de soja 22-23, expectativa de iniciar o plantio, o produtor se preparando, fazendo aplicações de adubo, de calcário, deixando as suas máquinas preparadas para iniciar o plantio assim que essa chuva chegar. A expectativa é de que as chuvas atrasem um pouquinho lá na região,
dificultem um pouco esse plantio, mas o César mostrando, né, que é importante ficar preparado, que assim que essa chuva chegar, iniciar esse plantio, pensando inclusive na janela para a safrinha de milho de 2023, que precisa desse plantio da soja o quanto antes. É claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos de plantio da próxima safra de soja lá em Nova Mutum e também em outras regiões do país. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assista os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Também clica no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.